Salve galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje para a gente falar de Brasileirão, para a gente fazer o balanço das Olimpíadas. Foi um espetáculo, bate a nostalgia, faz parte. A gente estava acostumado a todo dia, eu digo por mim, né? Acordo de manhã bem cedo e aí estava acostumado a ligar e pegar as modalidades ao vivo. Inclusive, eu estou rodando o VT, né, a reprise de alguns eventos, porque, poxa, a gente não consegue ver tudo, perdão pelo barulho. Ó, 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 alguns começam de madrugada, né? Começavam de madrugada, então a gente não conseguiu acompanhar tudo, o que a gente não conseguiu agora, a gente consegue parar, ver com um pouquinho mais de calma, é sempre, cara, sempre legal a gente acompanhar, prestigiar outras modalidades. Vamos embora, vamos, a gente começa, hein? Começamos com o brasileiro, vamos começar com o Brasileirão, e aí a gente parte para o balanço, para o encerramento das Olimpíadas de Paris. Já teve a cerimônia, foi muito bonita, mas vamos lá. Botafogo, Fortaleza, Flamengo e Palmeiras. O Fortaleza é o atual vice-líder, 42 pontos, apenas a um ponto do Botafogo. Grande momento que vive o Leão do Psi. Grande momento. Assim, as pessoas, eu vejo alguns vídeos, comentaristas falando sobre esse momento que vive o Fortaleza. Ah, tem chance de título, dá para ganhar, não dá para ganhar. A verdade é que assim, gente, todo mundo pode ganhar, né? O Campeonato Brasileiro, ele é o campeonato mais democrático que tem. É o mais democrático. Óbvio que você tem outras competições, óbvio que você tem que lidar com outras questões. Por exemplo, imagino eu que uma das mais relevantes seja a logística, né? O Fortaleza está no Nordeste. E aí você fala, pô, tá menosprezando. Não, eu estou exaltando o trabalho. Eu sempre falo aqui, o fato do Fortaleza não estar num grande polo, assim, de conexões de voo, né, de logística, né, dificulta. Dificulta, porque às vezes você vai fazer uma viagem internacional, poxa, preciso ir, mesmo Libertadores Sul-Americana, pô, preciso ir, sei lá, para o Uruguai. Não tem um voo direto. Eu preciso parar em São Paulo. Aí você para em São Paulo, tem que trocar de aeronave. Pô, aí tem todo o protocolo. E assim, se for a mesma aeronave, tudo bem, você não precisa tirar bagagem. E se for outra aeronave, você tem que tirar toda a bagagem. Ah, mas os caras fretam voo. Dá sempre para fretar o voo? É caro, sai caro, né? Então, assim, eu uso para exaltar o fator, este ponto, este fator de que o Fortaleza não está num grande polo logístico do nosso país. É uma capital, é importante, é relevante, mas não é como se fosse São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, assim, dá para ganhar? Todo mundo pode ganhar. Todo mundo pode ganhar. Você me pergunta assim, o Cruzeiro pode ganhar, o Bahia pode ganhar, todo mundo pode ganhar. Todo mundo pode ganhar. O Campeonato Brasileiro, volto a repetir, é o campeonato mais democrático. É diferente de um mata-mata que de repente você não está num bom dia, você não está legal, ou sente o nervosismo, ou né, o torcedor começa a pilhar muito, você fica meio emocionado. No Brasileirão, não. Você pode acontecer isso, você pode ficar emocionado, você pode errar num jogo, mas no outro jogo você já tem a possibilidade de recuperar. Né? No mata-mata, você tem dois jogos, o da ida e o da volta. Mas às vezes, com o da ida, acabou. Né? Você não tem mais chance de classificação. Ou fica muito difícil, como aconteceram com algumas equipes. E aí, o jogo da volta, você faz o que pode, às vezes pode dar, às vezes pode não dar. No Brasileirão, não. Pô, é rodada após rodada. Se eu perdi no primeiro turno para, sei lá, pro Botafogo, vamos pegar o... Se eu perdi do Botafogo no primeiro turno por 4-0, 5-0, se eu vencer no segundo turno por 1-0, não interessa, o placar não importa, eu compensei na pontuação. Então, assim, é democrático, é possível. Agora, a gente tem que ter sempre aquela cautela, né? Sempre aquela cautela de, poxa, da euforia. Porque, estatisticamente falando, tudo dá, tudo é possível. Agora, como é que vai ser o segundo turno inteiro? Esse que é o barato. Essa que é a parada. A gente vê.
o Flamengo, o próprio Palmeiras, passando por momentos de irregularidade significativos, muito significativos. Mas você consegue cravar que essa fase vai mudar, essa fase vai persistir? Eu tenho certeza que não. Essa fase vai passar. E eu já tinha falado aqui, eu critiquei muito o Palmeiras, as partidas, aquela sequência de derrotas do Palmeiras, critiquei bastante, mas eu falei, isso vai passar, e passou imediatamente, né, no jogo imediatamente seguinte ao do Palmeiras, que foi contra o Flamengo no Allianz Parque, em São Paulo. Que o Palmeiras já aí sim, assim, de uma hora para outra, teve uma mudança de postura repentina, venceu aquele jogo, teve confusão, o que eu falei, teve uma série de situações que os torcedores dos dois lados vão reclamar, e nessa partida no Maracanã vão reclamar de novo. Vão reclamar de novo. Mas, assim, tirando a questão da arbitragem, poxa, criou-se uma ambientação e o Palmeiras jogou bola para de repente se classificar no tempo normal. Ah, não conseguiu, não conseguiu, mas você vê que já mudou a postura, já mudou a chave. Pô, tava perdendo do Flamengo no Maracanã. Foi buscar o resultado. Então, como eu falei, cara, assim, a fase ruim ela passa. E quando a gente olha especialmente para o Flamengo e para o Palmeiras, a gente tem a convicção de que ela vai passar com certeza. Pô, pode demorar mais ou pode demorar menos, mas ela vai passar. O Fortaleza vive uma boa fase. Vai chegar um momento de regularidade. Aí quando eu falo isso, as pessoas sempre falam assim, pô, mas você tá zicando, você tá rogando praga. Não, gente, isso não é rogar praga. Se você é um iludido, um emocionado, que acha que isso não vai acontecer, poxa, aí você tá no erro. Você está no erro, porque isso vai acontecer, isso acontece com todo mundo. Pô, mas no Flamengo de 2019 isso não aconteceu. Pô, mas aí você tá pegando um caso que foi totalmente, cara, assim, atípico, foi o mais puro creme da magia do futebol brasileiro. Você não pode pegar um acontecimento, né, talvez o acontecimento do século para o futebol brasileiro e achar que isso se aplica a todas as equipes. Isso não se aplica a todas as equipes. O Flamengo de 2019 foi algo assim, cara, foi tipo um cometa. A gente viu e quem viu, viu. Quem não viu, perdeu. É óbvio que a gente fica na torcida para que isso repita, para que isso possa se repetir. Mas, cara, assim, cada vez mais, assim, a gente que acompanha o futebol há tantos anos tem a convicção de que, poxa, aconteceu, quem viu, viu, quem aproveitou, aproveitou e quem não aproveitou, perdeu, né? Perdeu a oportunidade. Ah, mas não assisto o jogo do Flamengo. Pô, não é questão de ser Flamengo ou não, não tem cor de camisa, assim, é você ver um bom jogo de futebol, né? Agora, assim, dá para manter aquilo lá por muito tempo? A lógica diz que não. Isso vai passar. E aí, brigar pelo título é assim: poxa, como é que você vai lidar? Como é que você vai passar por essa fase ruim? Se a gente olha para o Bahia, pô, chegou a rivalizar no início do campeonato com o Flamengo. E aí muita gente falou: pô, esse Bahia pode ser campeão. E aí veio uma fase: onde que está o Bahia? Sétima colocação com 35 pontos. O Flamengo e o Palmeiras estão vivendo uma irregularidade. Olha onde eles estão. Eles não saem do G4. Eles não saem do G4. Então, quando a gente olha assim, por isso que a gente sempre fala, pô, vocês continuam insistindo de que o Flamengo e o Palmeiras são os favoritos ao título. Sim, eu continuo insistindo nisso. Porque a sequência do Campeonato Brasileiro do Palmeiras, olha do Palmeiras, cara. Assim, ela é bizonha. Ela é bizonha, mas o Palmeiras não sai do G4. E aí a chave vai mudar. O futebol está melhorando. Os resultados naturalmente vão acontecer. O Palmeiras teve uma sequência de. Agora o Flamengo, a rodada 21 foi. Esperar carregar aqui. Foi Internacional no Beira-Rio. Né? O Palmeiras ainda não estava jogando bem nessa fase. Depois pegou o Flamengo em São Paulo e agora pega o Flamengo. Então, assim, esse jogo contra o Internacional foi o último jogo assim, absolutamente pavoroso do Palmeiras. E aí já começa a mudar a postura, já começa a elevar os níveis competitivos, os níveis técnicos voltam a melhorar de novo. Parece que deu uma chacoalhada no elenco. E é isso, cara. Assim, e acredito eu que na próxima rodada já tem uma vitória do Palmeiras. Ah, não vou cravar porque é o São Paulo, é clássico, não dá para cravar. Mas vamos ver depois de São Paulo, depois é Cuiabá. Também não sei, que o Palmeiras está perdendo de todo mundo da parte de baixo.
Sim, brincadeiras à parte, mas o torcedor sabe o que eu estou dizendo. Mas assim, o Palmeiras não sai do G4. Então, por que que você insiste que o Palmeiras briga pelo título? Por causa disso. Olha a sequência dos últimos resultados. Derrota, derrota, empate, empate. Tá no G4. Tá no G4. Então, assim, para a gente dizer que outras equipes podem ganhar o título brasileiro, todo mundo pode dizer. Eu também posso dizer aqui. O grande problema é, como é que vai passar pelo período de regularidade? O ano passado, todo mundo cravou que o Botafogo seria campeão. E em dado momento, eu me rendi a este movimento. Eu falei, o Botafogo vai ser campeão. Não foi. Porque, cara, no momento mais difícil, os protagonistas sumiram. Os protagonistas se esconderam. O Tiquinho é exaltado até hoje como um grande herói. Mas ele foi um dos principais responsáveis pela não conquista do título. Ah, vai cobrar o cara? A gente tem que cobrar o cara. O cara tem status de ídolo porque ele tem que ser ídolo, porque ele tem que ser protagonista. É isso. É a mesma coisa a gente pega o Gabigol. Quando ele não decide, a gente critica também. Quando o Veiga no Palmeiras não decide, a gente critica também. Ele atingiu o status que atingiu porque ele é ídolo, porque ele é decisivo. E quando ele não é decisivo, ele tem que ser cobrado sim, né? Porque senão, poxa, então você não vale o salário que a gente está pagando. Para você ser craque de jogo pequeno, desculpa, né? Esse salário não se paga. Se você precisa ser craque de jogo grande, você precisa ser craque de jogos difíceis. Então, dá para brigar? Dá para brigar. Agora a gente tem que esperar o momento de regularidade. Como é que vai ser? A gente já teve, já houve, a gente não, e eu não tive essa empolgação. Com todo respeito ao torcedor do Bahia, fiquei contente, observava. Para quem conhece, acompanha a gente aqui, sabe que eu sou um grande fã do trabalho do Rogério Ceni como treinador e como jogador. Sou um grande fã do trabalho do Rogério Ceni, né? Defendi muito o trabalho do Rogério. Hoje eu já começo a me questionar, né? Depois de muito tempo, porque ele teve um início avassalador de carreira. Né? No São Paulo não foi legal, no Cruzeiro foi horrível, mas no Flamengo ele foi super vitorioso. No Fortaleza ele foi super vitorioso também. Mas aí você fala, aí já teve passagens recentes pelo São Paulo, agora no Bahia, né? Já o início do ano já não foi legal. Então você já começa a se questionar, será que o Rogério precisa rever algumas coisas do trabalho dele? Eu já chego a essa conclusão que sim. Eu já não o coloco do status que eu colocava antes, de ser um técnico campeão brasileiro. O cara é campeão brasileiro. Ah, tem muita gente que desmerece, mas ele é campeão brasileiro, amigo. Ele é campeão brasileiro, isso é indiscutível, né? Isso é indiscutível. Então você fala assim, poxa, dá pra brigar? Sempre dá pra brigar. Sempre dá pra brigar. Agora sim, o que a gente tem que ter a cautela e aí às vezes o torcedor fica bravo, né? Às vezes o torcedor fica bravo, que foi o que aconteceu com o Botafogo no passado, inclusive com personagens da imprensa esportiva cobrando isso, né? O que mais é preciso para vocês, né, respeitarem o Botafogo, para vocês dizerem que o Botafogo será campeão? E aí ganhava mais um jogo. O que mais o Botafogo tem que fazer para vocês respeitarem o Botafogo? Ninguém desrespeitou o Botafogo. Ninguém desrespeitou o Botafogo. A preocupação de todo mundo era essa. Inclusive a minha, eu falei aqui. Poxa, de ser uma euforia, uma fase muito boa, e de repente, quando o título não vier, eu não queria ser o responsável por dizer, né, eu avisei. Mas eu me emocionei também. Né? Eu entrei na onda do torcedor. Eu me envolvi com o torcedor. Não tem jeito. A gente é emocionado aqui também. Então, aí, esse é o meu medo. Aí, de repente, o Fortaleza assume a liderança, e aí o torcedor do Leão vai ficar: quantos jogos mais a gente vai ganhar para vocês respeitarem a gente, para dizer que a gente vai ser campeão? Assim, a gente está respeitando. O fato de ter esse pé atrás, essa precaução, é justamente o excesso de respeito ao torcedor, que pode se iludir e de repente não acontecer, e aí entra numa maré ruim, entra na depressão. Porque tem gente que fica depressivo, eu não tô brincando aqui. Tem gente que fica depressivo. Entra numa depressão, fica mal, tem um final de ano ruim, melancólico.
Em vez de aproveitar com a família, fica lá remoendo o que aconteceu, o que não aconteceu, né? Esse que é o ponto. Aí depois, pô, vai ficar na bronca com os críticos. Poxa, os críticos, eles não têm a obrigação de agradar o torcedor, eles têm a obrigação de respeitar o torcedor. E você dizer que, poxa, vamos tomar um cuidado, vamos esperar, vamos aguardar, isso não é desrespeito, isso é muito respeito. Isso é muito respeito, porque a gente poderia ser aqui descompromissado e responsável e dizer o Fortaleza será campeão brasileiro. Pode escrever o que eu estou dizendo aqui, a gente poderia ser responsável. Aí o torcedor fica iludido, né? Fica lá, poxa, falaram que ia ser campeão e a gente não foi. Né? E aí a gente se iludiu por causa desses caras e a gente não foi. Agora eu estou aqui, né, me sentindo miserável porque os caras falaram e eu acreditei, né? Então, assim, por isso que eu falo, vamos tomar cuidado, vamos aguardar. Pô, é legal, seria do caramba a gente ver um Fortaleza, um Bahia ser campeão brasileiro, seria do caramba. Seria assim, antológico. Eu sempre, quem acompanha a gente sabe que eu sempre torço para essas coisas acontecer. Mas a gente tem que ser pé no chão. Uma coisa é torcer, outra coisa é a gente olhar e falar, cara, assim, vamos ter paciência, né? Vamos esperar jogo a jogo, vamos esperar o segundo turno, vamos esperar o segundo turno para ver como é que vai, como é que acontece. E aí a gente vê depois. E aí a gente se empolga depois. Mas neste momento, pô, legal. Uma sequência de vitórias incrível, um ponto do líder, a rodada ajudou, a galera ajudou. Pô, estão deixando a gente sonhar? Todo mundo deixa todo mundo sonhar. Todo mundo deixa a derrota do Botafogo, você acha que não fez o torcedor palmeirense sonhar? Fez o palmeirense sonhar. Pô, estamos distante, mas, cara, deixaram de pontuar, deixaram de abrir ponto. Você acha que o torcedor não sonha? O torcedor sonha. O torcedor do Flamengo, você acha que o torcedor rubro-negro não deixou de sonhar? Não deixou de sonhar. Pô, o título é possível ainda. São apenas 2 pontos. Vamos lá, ó. Fortaleza 1-0 para cima do Criciúma. O Grêmio venceu o Cuiabá, já dá aquela respirada, né? Dá aquela respirada legal. Acho que o Grêmio já tá fora. Acho que o Grêmio já tá fora. Eu tinha cravado aqui, né? Que nem Grêmio nem Fluminense seriam rebaixados mais. Vamos ver. Vamos ver se eu vou acertar. Não é zica, não. Eu acho que o momento mudou legal. Ah, o Fluminense perdeu do Vasco? É natural. Uma derrota é um clássico. Uma hora ia ter que perder de novo. Então, a sequência era absurda. Mas a situação, olha como tá. 20 pontos. Corinthians e Vitória, 21. E o Fluminense tem um jogo a menos. E o Fluminense tem um jogo a menos. Então, oh, perdão, gente, pela fungada. Vamos de Cruzeiro e Atlético Mineiro empate no clássico. Resultado que não é bom para ninguém. Aqui, resultado bom para o Vasco, péssimo para o Fluminense. Torcedor, 2 vitórias, né? 2 vitórias. Além da vitória, os 3 pontos, subir mais na tabela, ver o rival ficar estacionado. Corinthians 1-1 para o Bragantino, outro resultado que não foi bom para ninguém. Corinthians segue na zona do rebaixamento, complicada. A situação do Corinthians bem delicada, né? Bem delicada porque aquela euforia inicial da chegada do Ramon parece que passou. Parece que passou. Agora a gente precisa ver trabalho. Só que trabalho é uma coisa que não tem tempo. Não tem tempo. O Corinthians disputa 3 competições, tempo de trabalhar não há. Então, assim, a gente vê alguma. Depois que passa a euforia, a gente vê o que tem no trabalho do Ramon. Não tem nada. Ainda não tem nada. E o legado que ficou, não tinha nada também. Não por acaso o Corinthians estava na zona do rebaixamento. Então, assim, vão aproveitar o legado? Não, o legado não existe. Vamos ver o trabalho do Ramon? Não existe também, ele não teve tempo. Então, depois que passa a euforia, fica nesse nível de que o trabalho tem que se consolidar. Mas como é que você vai consolidar? Sem tempo, né? E aí fica uma situação bem delicada. O resultado aqui do Juventude, que a gente mencionou, foi no domingo de manhã, e aí todo mundo viu, falou, pô, dá para sonhar. Juventude chegou a abrir 3-0 o Juventude, parecia que ia ser uma goleada. E aí o Botafogo deu uma recuperada, mas não deu tempo de empatar. 3-2, Bahia venceu o Vitória, o clássico 2-0.
Flamengo 1, Palmeiras 1, a gente já falou aí, o Flamengo está na frente, o Palmeiras vai buscar. Teve mais uma vez muita polêmica, não vou falar de novo, não vou entrar nesse mérito. Cara, assim, a gente só pode, como eu falei, a nós, torcedores, só nos resta torcer para que um dia aconteça a Liga Brasileira, porque se depender da CBF, o seu presidente Edinaldo estava lá em Paris com a seleção feminina, ele estava lá em Paris. Você acha que ele está preocupado com a qualidade da arbitragem brasileira? Ele não está. Então, a única esperança que nós temos é de que, poxa, quem sabe, né? Quem sabe aconteça a liga um dia e esse monte de despreparado, eu não vou dizer incompetente, despreparados, eles deixem o nosso futebol para sempre, né? Para sempre. Ah, quem sou eu para falar o que cada um trabalha ou não? Desculpa, assim, não há qualidade no trabalho executado, né? Então, assim, não há a possibilidade de continuar com esse trabalho. É isso. Essa é a vida, né? Essa é a vida. Quando você não exerce a sua atividade profissional com qualidade, o seu empregador te demite. É assim que funciona na vida real. E é assim que você aprende, é assim que você melhora. Por isso que a arbitragem não melhora, porque eles fazem um trabalho de péssima qualidade e eles não são demitidos, né? Eles não são demitidos. Por isso que continua assim. Eles sabem que não são demitidos, os mais famosos continuam famosos, e é isso, cara. E é isso. Então, a nossa esperança é a Liga. Quem sabe um dia aconteça. São Paulo vence o Atlético Goianiense, encosta aqui no Palmeiras, né? Mesma pontuação agora, não entra no G4 pelos critérios de desempate. O Internacional empatou com o Atlético Paranaense 2-2, resultado que também não é interessante para ninguém. O Inter fica aqui, mas tem muito jogo a menos, e o Atlético, o Furacão não consegue subir, tá? Vambora, vamos com as notícias esportivas. Aqui, brincadeira com as Olimpíadas, né? Se o Brasileirão fosse o quadro de medalhas, quem seriam, os maiores medalhistas? Como as medalhas de ouro é o que, né, direciona o quadro de medalhas, né? É o que deixa uma delegação, um país mais bem ranqueado em relação a outros. O Palmeiras seria, né, o líder disparado do quadro de medalhas, tem 12 títulos do Campeonato Brasileiro, seriam 4 pratas, né, que é o vice-campeonato, e 2 bronzes. E aí o Santos com mais medalhas, mas menos ouros, e aí vai, né? Flamengo também, Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, Vasco da Gama, Fluminense, Internacional, Atlético Mineiro, também bastante, hein? Teria bastante vice-campeonato e terceiro lugar. Ah, o Internacional, no caso, né? O Atlético também. Grêmio, Botafogo, Bahia, Guarani. Atlético, cara, o Guarani vai ser rebaixado da Série B e já foi um campeão brasileiro, cara. Que momento, né? Que momento. Atlético Paranaense, Coxa, Esporte e aqui o Fortaleza tem 2 vices, São Caetano, 2 vices. O lendário Azulão de São Caetano, né? Grandes, bons tempos. Náutico, Bragantino, Vitória, Bangu, Portuguesa e por aí vai, né? Bacana, bacana, assim, apenas pro torcedor, né? De repente, mais pro torcedor palmeirense tirar uma onda com os rivais. Vambora. Chances de título, como a gente mencionou, chance todo mundo tem. A chance todo mundo tem. Flamengo 34,96, Botafogo 33,28, Fortaleza aqui, ó, tem mais chance de ser campeão do que o Palmeiras. Mas vai, à medida que os maus resultados vão acontecendo, os favoritos vão perdendo mais chance de título. E é natural. De repente, ó, tá aqui, ó, 7,41. De repente, vamos considerar o cenário. Palmeiras é campeão. Aí o torcedor palmeirense fala: essas estatísticas não prestam para nada. Gente, é estatística. Considerando a campanha que o Palmeiras fez até hoje, com essa regularidade, a projeção é essa. Aí o torcedor fica bravo: estatística de merda, né? O pessoal do GE não sabe calcular. Eles sabem calcular sim, sabe calcular sim, só que você é muito emocionado, torcedor. Por isso que a gente fala, estatística é estatística. Tem que ter calma, né? Você tem que ter calma. É a mesma coisa assim, qual que é a chance de você ser campeão da loteria? Aí vem o estatístico, vai calcular e vai falar, pô, a sua chance é de 0, alguma coisa. Aí você não ganha na loteria e fala, pô, o cara tava certo.
Mas aí se você ganha, você vai falar, ah, chupa, falou que eu tinha zero chance de ganhar, 0, tantos por cento de ganhar. Aí o cara falou, era a sua chance, frente a tanta gente, você deu sorte, né? Você foi, as estatísticas jogaram a seu favor, faz parte, né? Imagina, o Palmeiras engata uma sequência de vitórias até o final da temporada. É campeão, né? É campeão. Isso é impossível de acontecer? Não, é muito difícil apenas. É muito difícil. Pela campanha até hoje, a regularidade que não conseguiu manter, a regularidade é essa. A estatística é essa. Então, às vezes, o torcedor fica bravo que, pô, não sei o que, tá falando. Uma coisa assim, Botafogo. Pô, somos líder, o Flamengo tem mais. Gente, né? O Flamengo tem um jogo a menos. O Flamengo tem um jogo a menos. É isso, né? Às vezes, por isso que coisa de estatística é complicado, porque o torcedor acha que isso aqui é a leitura das cartas, né? É a leitura, mas é apenas estatística. É apenas estatística. Qual a chance de você jogar a moeda e cair a cara e qual a chance de cair coroa? É 50-50, porque a moeda tem dois lados. Se vai cair cara 3 vezes seguidas, é uma coisa. Eu uma vez estava jogando RPG de mesa e caiu o dado no número um, né, que é o pior, é a pior cenário que você tem, caiu o dado número um 3, 4, 5 vezes seguidas. Eu não estou brincando. Caiu o dado número um e eu troquei o dado, que eu achei que estava viciado. Eu troquei o dado. Pedi pra galera, pô, me vê outro dado aí. Aí os caras me deram outro dado, tenta aí. Aí eu joguei e caiu um de novo. Caramba, você é zicado mesmo. Você tá zicado mesmo. Aí eu tava jogando em modo de, cara, perdi o jogo já. Curiosamente acabei ficando em segundo, eu acho, nessa partida. Mas enfim, acontece. Acontece. Eu tava ficando puto, tava quase desistindo do jogo, porque só caía um. E no final fomos ver, cara, fiquei legal, né? Fiquei legal. Então, às vezes parece que o negócio é muito ruim e às vezes não é, né? Vambora, vamos acelerar? Tô me delongando demais. Bom, a Arábia Saudita está a fim de contratar o Vinícius Júnior, uma proposta bilionária, multibilionária. Multi, a multa para deixar o Real Madrid é de 1 bilhão de euros. Os caras oferecem 6 bilhões de euros, de reais, 6 bilhões de reais por 5 anos. Mas a multa é de 1 bilhão de euros. Tá? Então só a multa dá mais do que o salário que os caras vão pagar. Só, só a multa para tirar o Vinícius Júnior do Real é mais do que ele vai receber. É mais. Quanto que tá o euro aí? Tá quase R$ 6? Não, tá, é menos, vai. Mas é quase o mesmo valor. A intenção é que o Vinícius Júnior seja um embaixador da Copa do Mundo de 2034 e jogar no Al Ahly um contratinho, né, bem humilde de 6 bilhões de reais por 5 anos. O Vinícius Júnior seria, em uma temporada, um novo bilionário, né? Um novo bilionário. Se a Receita assim permitir, se a Receita Federal assim permitisse, em uma temporada ele seria um novo bilionário. Mas enfim, talvez em 2 anos ele consiga. Talvez, né? Depende de quanto a Receita colaborar, se isso de fato vier a acontecer. Se isso de fato vier a acontecer. Mas seria o maior contrato da história. O maior contrato da história. Bom, lá, vamos para as Olimpíadas, só para a gente encerrar, com alegria, com nostalgia. Estados Unidos terminou na liderança do quadro de medalhas, chegou a 40 ouros, o mesmo 40 ouros da China, mas Estados Unidos sobra no total de medalhas, 126. Não há nível de comparação, é o país que mais ganha medalhas nos Jogos Olímpicos. Mas a única mudança que aconteceu foi em 2008. Em 2008, as Olimpíadas foi na China e lá a China deu show, ganhou medalha de ouro, ganhou medalha até não poder mais. Choveu medalha para a China, aqueles Jogos Olímpicos. Mas depois já mudou, né? Já mudou também, diminui o incentivo, né? Os caras aumentam o incentivo, porque os jogos é no país, depois já começa a diminuir, né? Já começa a baixar. Aí sempre quando tem Jogos Olímpicos, os caras tentam dar aquela cobrada, né? Isso não só pra China, pra todo mundo. Ó, tem bicho, hein? Pô, mas vocês não colaboraram com a gente 4 anos, agora chega e fala que tem bicho, pô. É brincadeira, né? Pô, você vai ganhar férias, só viagem na classe A, né? Vai ganhar um mês de férias ali, em qualquer lugar que você quiser. Onde é que você quer ficar? Pô, quero ficar nas ilhas do Caribe, em Bora Bora, de boa, comendo só em restaurante mais caro que tem. Pô, você vai ganhar isso aí, mas só se você for ouro.
Vocês foram, pô, mas aí vocês me ajudaram 4 anos, agora vocês vêm com esses negócios. Pois é, tem país que faz isso, acontece, né? Faz parte, faz parte. Mas é isso. China, Japão, Austrália, França. Aqui o top 5 do quadro de medalhas. O Brasil terminou em 20º. É um bom saldo. Para mim é um bom saldo. Tá? A gente consegue expandir o quadro inteiro? Por que que eu acho que é um bom saldo? Vamos ver. Vamos para lá, vai. Vamos para lá. Pegar o quadro total aqui. Chega até o Brasil, tá? Até o Brasil. A gente pode olhar algumas potências aqui. Poxa, China, Estados Unidos e China eu não preciso nem falar, né? Não preciso falar? Não preciso falar. O Japão, aparentemente, é um legado das Olimpíadas de Tóquio. A Austrália, a gente já começa a ver sinais de um investimento grande. A Austrália sempre foi uma potência, mas a gente já começa a ver sinais de um investimento grande no esporte australiano que vai sediar as Olimpíadas depois de Los Angeles. Vai ser em Brisbane, na Austrália. Então a gente já começa a ver sinal. Provavelmente em Los Angeles, a Austrália vai buscar coisa melhor. A gente já vai ver resultados, porque provavelmente os investimentos já começaram. E a gente já começa a ver resultado. A França, país sede, sempre melhora. Sempre melhora. Bom, Holanda, né, Grã-Bretanha, caiu muito, né? Desde os Jogos de Londres, caiu muito. Assim, o rendimento da Grã-Bretanha no rendimento esportivo em termos de medalha de ouro, porque assim, de forma geral, é 65 medalhas, né? Não tem muito o que falar. É uma potência. Coreia do Sul, Itália, Alemanha, Nova Zelândia, Canadá. E aqui depois a gente já, pô, temos Uzbequistão, Hungria, Espanha, Suécia, Quênia, Noruega e Irlanda. Talvez de todos aqui, todos antes do Brasil, assim, se a gente pensar no aspecto socioeconômico, a gente só consegue equiparar o Brasil com o Quênia, com o Uzbequistão também. Então, assim, se a gente olhar todas as nações que estão vindo antes do Brasil, em termos de questões socioeconômicas, tá? Questão de índice de desenvolvimento humano, qualidade de vida, né? Salários dignos. Talvez, os únicos países. A China é um caso à parte, gente. Eu não vou entrar no mérito da China. Mas, assim, talvez os países que se equiparem ao Brasil seriam o Quênia e o Uzbequistão. Todos os outros são países que a gente pode dizer, não é o termo correto, mas que a gente pode chamar de países desenvolvidos, onde os caras, muito provavelmente não, com certeza, têm uma estrutura melhor, têm patrocínios melhores, né? Recebem uma bolsa melhor do governo para conseguir se sustentar, ou não, não recebem do governo, mas têm patrocínios legais, né? Os caras ganham em euro, então assim, é uma bagatela legal, né? Alguns, não todos. Nova Zelândia tem a sua própria moeda. A Grã-Bretanha tem a Libra, não toda a Grã-Bretanha, Inglaterra ali, enfim, o Reino Unido, né? O Reino, mas enfim. Não vamos entrar nesse mérito. Mas o fato é que as moedas valem mais, a moeda vale mais. De novo, tirando a China, é um caso à parte, mas todos os outros, exceção de Brasil, Quênia, Uzbequistão, dá para dizer que estão no mesmo nível, né? Uma potência no atletismo, Quênia, por exemplo. Então, assim, dá para dizer que a gente está ruim? A gente não está ruim. Eu me preocuparia mais, de repente, o Romênia, por exemplo, é uma superpotência na ginástica, atrás do Brasil. Bulgária, Bélgica, Sérvia, República Tcheca, Dinamarca. O Dinamarca é um dos países com maiores índices de IDH do mundo. Bom, nós estamos na frente da Bélgica, da Bulgária, da Sérvia, da República Tcheca, da Dinamarca, da Croácia, da Eslovênia, da Áustria. E aí, tá ruim? Eu acho que não tá ruim. Eu acho que não tá ruim. Pelo que os nossos atletas têm que sofrer para chegar lá, né? As próprias, cara, assim, com as suas próprias pernas, eu acho que a gente está muito bem. Eu acho que a gente não citei a Ucrânia porque, né, a Ucrânia vive uma situação de guerra, é mais complicado também para os caras exercerem sua prática esportiva em alto rendimento, principalmente pelo que, pô, para treinar dá para sair da Ucrânia, mas o aspecto emocional fica lá, pô, né? Meus amigos, minha família tá lá. É um caso à parte, eu não incluo a Ucrânia. Mas, poxa, se a gente olhar o que a gente conseguiu frente a outras nações, poxa, de todas essas que eu citei, a Bélgica tem 10 medalhas. A Bélgica.
A Bélgica tem 10 medalhas. Nós temos o dobro de medalhas da Bélgica. Pô, tá ruim? Né? Para quem fica olhando o quadro de medalhas, fala, caramba, nós somos ruim. Tá ruim? Nós temos o dobro de medalhas da Bélgica. Eu acho que tá muito bom. A gente tem mais medalhas no total que a Suécia, por exemplo. A gente tem mais medalhas no total que a Espanha, que a Hungria. Então, assim, tá ruim? Estamos empatados com a Nova Zelândia. Tá ruim? Eu acho que não. Eu acho que tá bem bom. É por isso que eu não gosto muito, assim, poxa, Brasil terminou abaixo. É natural, gente. É natural, poxa, tem outros países que têm um potencial de investimento muito maior. Pô, o que de repente nós não conseguimos ganhar, a melhora da França pode estar envolvido com isso. Para um ganhar, o outro tem que perder. Para um ganhar, o outro tem que perder. Então, assim, poxa, fomos abaixo de Tóquio. Bom, normal. Eu acho normal. Agora, com esse movimento que especialmente que a gente viu, a bandeira que a Cazé TV levantou, pô, vamos seguir os atletas, vamos dar uma força para que eles se tornem influenciadores, para que eles ganhem mais dinheiro, para que eles consigam melhorar os seus níveis competitivos. Poxa, talvez a partir das próximas Olimpíadas a gente veja uma melhora, a gente veja uma melhora importante. Por isso que a gente sempre fala, pô, segue a galera, né? Dá uma força para a galera, porque isso vai mudar muita coisa. Mas depende, né, do apoio do torcedor. Pô, o torcedor que reclama muito que a gente não ganha medalha, não ganha medalha, poxa, agora é a chance. Vamos seguir os caras, vamos engajar, vamos dar uma força. Vai, pô, se no próximo Jogos Olímpicos aí a gente não vê uma mudança significativa, pô, a gente pode dizer, pô, a gente fez a nossa parte, nós tentamos, né, mas assim, não melhorou muito. Mas também, pô, também aí tem que ser pé no chão. É uma coisa de geração. É uma coisa de geração, pô. Esse atleta vai passar o bastão para outros. E assim vamos. E assim vamos. Imagina quantos novos potenciais atletas surgiram após as Olimpíadas. A gente não pode perder essa galera. A gente não pode perder essa galera, essa safra. Eu tenho certeza que tem um monte de craque, né, esperando para ser descoberto. Mas que muitos deles vão desistir porque, cara, não dá para sobreviver assim. Não dá para levar assim. Infelizmente. Infelizmente, isso acontece muito. No futebol mesmo acontece. Mesmo o futebol, em teoria, é o esporte mais fácil, em teoria. É o esporte mais fácil de repente, você conseguir alavancar, conseguir uma projeção. Bom, Paris encantou, mas recebeu críticas, né? Principalmente por conta do a cerimônia de abertura que choveu, a gente criticou aqui, eu reclamei principalmente com os cameramen, com os câmeras, né? O cameraman, pelo amor de Deus, uma exposição de câmera que era absurdo, né? Que era absurdo. As lentes cheias de água. Eu falei, poxa, se estava previsto que isso ia acontecer, por que que não fez um negócio melhor, né? A apresentação, poxa, foi incrível. Depois a gente vê as edições, né, que eles fizeram, cortes com drone, pô, coisa espetacular, coisa linda, coisa linda. Mas o cameraman estava meio perdido, foi meio mal preparado. Mas tirando isso, a qualidade da água do Rio Sena, a galera reclamou bastante, porque não deu para treinar. E os que praticaram, fizeram as provas, passaram mal. Teve uma que passou mal, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vomitei 9 vezes e tive diarreia. Ironizou a tricampeã. Quem que é esse aqui? Triatlo e águas abertas geraram muitas críticas. Leonie, Leonie Beck, alemã. Vomitei 9 vezes e tive diarreia. Tive diarreia. Complicado, né, gente? Mas foi legal, assim. De uma forma geral, acho que, poxa, foi muito bacana. Havia muita preocupação com a questão da segurança, né? Paris, França, é um alvo visado por alguns grupos terroristas. Graças a Deus não aconteceu nada. Existe a preocupação com algumas delegações, por exemplo, países ali do Oriente Médio. Existia essa tensão de que pudesse acontecer alguma coisa. Já aconteceu atentado com a delegação israelense em Munique há muito tempo atrás.
Tem até filme sobre isso. Se você não conhece, procure. Já aconteceu. Então existia sempre essa tensão. E ainda bem, graças a Deus, assim, graças ao divino, que seja a religião que você acredita, ainda bem que nada aconteceu, né? Muito mérito do trabalho de segurança que com certeza estava ali 24 horas na ativa, monitorando tudo que é rede social, uma força-tarefa não só da França, com outras ações. Foi muito legal, foi muito bacana, foi espetacular e agora a gente aguarda as Paralimpíadas. Paralimpíadas. Eu, pelo menos, gosto muito, vou acompanhar, fico ansioso pelo início. Começa no final de agosto. Começa no final de agosto. Vamos aguardar. Enquanto isso, viva a nostalgia, reveja jogos grandes momentos, reveja grandes momentos. E é isso, eu vou encerrar por hoje, um pouquinho mais longo, mas a gente precisava falar de futebol, a gente precisava falar de Olimpíadas também, tá? Desejo para todo mundo, para quem está mais para o sul, uma ótima semana gelada. Uma ótima semana. Desejo a todos uma ótima semana. Valeu demais, um forte abraço e vamos que vamos. Vamos retomando, agora focado no futebol. E é isso. Depois a gente pode fazer um balanço de alguns outros acontecimentos, né? Basquete americano, futebol brasileiro. Vamos ver. Talvez a gente faça um balanço do que aconteceu em alguns jogos em específico, mas vamos ver se há espaço e tempo hábil para isso, tá? Hoje eu já excedi o tempo, então preciso encerrar. Você que nos acompanha, deixa aquela famosa moral, encerro de vez. Obrigado e tchau.